nós agora pensaremos na palavra então, nas Escrituras. Abra, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Abra a Bíblia em Lucas 4. Lucas 4, por favor. Lucas 4, os versículos são do 16 em diante. Lucas 4, dos versículos 16 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 em diante. O meu tema nessa manhã é Jesus Cristo, a boa nova para os perturbados deste mundo. Jesus Cristo, a boa nova para os perturbados deste mundo. Eu sei que o tema é um pouco forte, um pouco pesado. Ele não é para ser uma ofensa a ninguém, não. É apenas para contemplar teologicamente o nosso grande problema. A queda do homem nos trouxe, nos levou, nos deixou em um estado de perturbação tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos, como seria o ideal, adorar a Deus. Nós não conseguimos, como seria o ideal, conviver em paz com os nossos irmãos, e nós também não conseguimos, como deveria, não conseguimos vivenciar a graça de sermos criados por Deus para viver nessa terra e usufruir a terra e gerenciar a terra. Então nós temos grandes problemas mesmo, e a melhor maneira de estudar a palavra de Deus é com a leitura correta das coisas, das situações. E eu uso essa terminologia, Jesus, a boa nova aos perturbados deste mundo, porque o texto vai nos mostrar o impacto que é Jesus, seja para o bem ou para o mal, seja para a aceitação ou para a rejeição, mas o impacto que é a presença de Jesus. Você verá aqui no texto. E eu quero pensar com você então a partir dessa ideia, o que é o impacto de Jesus aos perturbados, a nós, os perturbados deste mundo. Está escrito: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Bom, meus irmãos, esta é uma passagem paradigmática, é uma passagem histórica. Nós temos aqui uma narrativa de Lucas. Lucas é um redator dos tempos de toda a história de Jesus.
E nós temos essa passagem também contada por Mateus, também contada por Marcos. Eu gostaria de explicar esta passagem e então, uma vez que a gente conseguindo entender o significado dessa passagem, aplicar aos nossos dias. O meu tema é a Boa Nova, o Evangelho que chegou para corrigir as perturbações, e as perturbações, obviamente, que a queda proporcionou, são muitas. O estado de depravação total colocou o homem num nível muito abaixo daquilo que o homem pode fazer, tanto para com Deus, quanto para com o ser humano, quanto para com a existência. E esse pode ter sido um momento que, segundo as Escrituras, Jesus impacta então a sua geração, e isso acontece em Nazaré. Nazaré ficava na região da Galileia, na região que era um pouco mais ao norte de Jerusalém. E era por onde, ou de onde, as grandes ameaças haviam vindo. Na verdade, os assírios passaram por lá, passaram por toda essa região e devastaram essa região em 700 e poucos antes de Cristo. E é a região também que foi percorrida depois pelos babilônicos. Tanto é que quando o reverendo Gabriel leu no início Isaías 35, em Isaías 35, há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetiza a libertação do exílio que aconteceria um dia, dizendo que Deus não havia se esquecido do seu povo, que Deus libertaria Israel daquele exílio. Bom, esse é o contexto histórico. Isaías 35 mostra que Deus não se esqueceria, que um dia haveria uma ação muito poderosa, uma ação de libertação, uma ação de entregar uma concepção nova, os olhos se abririam e pessoas viveriam verdadeiramente numa liberdade. Bom, isso foi lido em Isaías capítulo 35. Agora, quando Jesus chega a Nazaré e chega a uma sinagoga, pessoas que analisam os textos dizem que é a primeira vez que nós temos menção a uma sinagoga, não a uma sinagoga propriamente, ao culto em uma sinagoga. E o texto diz que parece ser do costume de Jesus ir às sinagogas cultuar, no versículo 16. E então, é importante que saibamos como é que se dava esse culto. Primeiro, quem entregaria, vamos dizer assim, quem pregaria, ficava em pé e lia a passagem que ele gostaria de pregar. Então Jesus, naquele momento, vai a Isaías capítulo 61 e lê essa passagem. O que está aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e ainda apregoar o ano aceitável do Senhor. O que ele leu aqui é Isaías 61. Então ele volta no tempo, abre Isaías 61, como nós abrimos aqui, e lê isso daqui. E eles ficam esperando o que é que ele vai pregar sobre aquele texto. Porque o sistema era assim: lia-se o rolo em pé, e então se assentava para pregar. É diferente de hoje. Hoje vocês todos estão assentados e eu estou em pé aqui. Mas nesse período, lia-se a palavra em pé e então o pregador se assentava. E quando Jesus se assentou, tendo fechado o livro, diz o versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao seu assistente, sentou, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, esperando a pregação. E neste momento, ele diz o que é o impacto
impacto, o que é a boa nova aos perturbados daquela geração. Os aflitos, os presos, os cegos, conforme os pobres, conforme está aqui, os oprimidos, os algemados. E qual é a boa nova? Qual é a boa nova? O versículo 21. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa é a pregação. Curta, não? Curta. Vou ler de novo. Versículo 21. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meus irmãos, a fama de Jesus já havia corrido por toda aquela região. Nós vemos isso um pouco antes da passagem. No versículo 14 está escrito: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. A fama dele era muito grande, que ele fazia milagres, que ele ensinava as Escrituras. A fama dele de ser um grande líder e de ter palavras que faziam as pessoas pensarem, já o precedia. Mas essa palavra, desse jeito, isso é forte demais. E foi isso que ele fez. Enquanto todos os olhos estavam esperando a exposição de Isaías 61, que mostra o Messias que viria, que mostra que um dia Israel seria abençoada com grandes benefícios, que mostra em Isaías restauração, liberdade, que mostra inclusive o tempo do arrependimento, o ano aceitável do Senhor tem uma relação com o perdão dado há muito tempo atrás, no ano do jubileu, depois de 50 anos que pessoas tinham dívidas para cobrar, quando chegava o ano 50, tinha de perdoar. Escravos que eram escravizados, quando chegava o ano 50, tinham de ser libertos. E agora, Jesus está usando essa passagem, não para pregar necessariamente Isaías capítulo 61, mas para dizer, hoje se cumpriu. Eu sou o libertador. Hoje se cumpriu. Eu sou o que põe os cegos para ver. Hoje se cumpriu. Ele diz, hoje se cumpriu. Eu sou os que solta a cadeia dos algemados. Hoje se cumpriu. E essa pregação é muito dura de se ouvir. No contexto deles é muito dura. Você verá logo mais. Então, quando Jesus diz isso, começa no versículo 22, uma onda de testemunho e de glorificação e de louvor. E pessoas começam a perceber, sim, o Messias chegou, mas imediatamente uma pergunta curtinha, mas uma pergunta que põe em xeque, ou põe em dúvida, ou coloca o povo numa situação, aquela pergunta, será que é isso mesmo? E qual é a pergunta? A pergunta está no versículo 22. Não é este o filho de José? Ei, ele não é o filho do carpinteiro, não? Ei, ele não é aquele que nasceu aqui na região, não? Ei, será que a gente não conhece a ele, não? Ei, será que ele é mesmo isso que ele está dizendo? Ei, será que ele realmente liberta cativos? Será que ele realmente abre os olhos das pessoas? Será que ele realmente restaura as pessoas e coloca em liberdade os oprimidos? Será que este é realmente o ano aceitável do Senhor? Então Jesus ouve aqui o que algumas vezes situações foram consideradas tentações ao Senhor. Uma das maiores tentações ao Senhor se deu em Massá, em relação à rocha de Refidim, quando o povo pediu água
E Deus disse, a rocha dará água, e eu estarei sobre a rocha, toca na rocha, e eu entregarei água da rocha para vocês. E então a narração bíblica diz, naquele dia tentaram ao Senhor, dizendo, estará verdadeiramente o Senhor entre nós? A tentação ao Senhor foi uma pergunta só. Estaria, porventura, o Senhor conosco? A Bíblia diz que aquilo foi a tentação ao Senhor. E agora, uma pergunta simples. Não é este o filho de José? Por isso, Jesus é a boa nova aos perturbados deste mundo. Porque o impacto da sua presença, o cumprimento das promessas eternas, ele se fazendo e se colocando na posição central da existência, exige uma reação de quem vê aquilo acontecendo. E a reação não foi boa. A reação foi a da tentação, a da dúvida. Ei, uma pessoa simples como um filho de carpinteiro pode dizer estas coisas? Pois bem, Jesus aguarda essa reação, essa má reação, né? E então, dos versículos 23 em diante, vai usar 2 exemplos, na verdade, até 3, ele vai dizer assim, no versículo 23, né? Sem dúvida, vocês podem até citar um provérbio, já que tu és poderoso, por que não cura-te a ti mesmo então? Por que não resolve o seu próprio problema? E aí vem o versículo 24 e o 25, que vão dar uma perspectiva ainda mais difícil para os judeus entenderem. O primeiro grande problema para os judeus entenderem aqui é este homem se alinhar tanto com Deus a ponto de se demonstrar como o cumprimento das profecias de Isaías, tanto do capítulo 35 quanto do capítulo 61. Isso já é dificílimo para eles, mas a segunda coisa que ele vai propor é a pior. Tanto é que eles tentam matá-lo depois. Ele vai usar 2 exemplos. O primeiro do profeta Elias e o segundo do profeta Eliseu. Ele vai dizer, ele disse, né, que Elias, em um momento quando o céu se fechou por 3 anos e pouco, havia fome sobre a terra, Elias foi enviado à viúva de Sarepta em Sidom. E ele não foi socorrido nem ajudado e nem se envolveu com o povo que estava próximo dele. Mas ele foi ter essa relação da lida acerca da glória e do poder de Deus com uma mulher bem distante, uma estrangeira. Primeira coisa que o povo judeu, que gritava a todos os pulmões, Deus dos judeus, Deus para os judeus, Yahvé para os judeus. Eles dizem, essa leitura a gente não está fazendo assim, nós não gostamos muito desse jeito não. O que você está interpretando? Que os profetas e os benefícios da profecia não são só para nós? Então os judeus já, tem coisa errada aí, tem coisa que não está dando para entender. E logo a seguir, ele usa um outro exemplo, muito semelhante, sobre Eliseu. E ele diz, olha gente, a história mostra que leprosos sempre existiram em todos os lugares. E nos dias do profeta Eliseu, sabia que eles não foram curados? Sabia que a graça foi estendida a Naamã, o Ciro, que nem tinha tanta fé, que duvidava e que com suas práticas, inclusive, foi corrigido pelo profeta. Mas você sabia que foi ele que foi abençoado? E Jesus termina essa frase, então, e o que ele provoca? A ira dos perturbados, a ira dos depravados, a ira daqueles para quem a graça, a profecia havia vindo. E é por causa disso que eles enchem-se de ira
levantam-se, diz o versículo 29, expulsam Jesus da sua própria cidade, de Nazaré, levam até o cimo do monte, lugar, 2 vezes Jesus é levado a esse lugar, uma vez por estes homens aqui, e outra vez pelo próprio diabo. Aqui eles querem matá-lo, o diabo diz que vai dar todas as coisas para ele. As 2 vezes, ou nas 2 vezes, Jesus soberanamente não permite que os seus algozes cumpram o que eles queriam fazer. Então diz o texto que eles levaram Jesus para aquele lugar para jogarem-no para baixo e, claro, matá-lo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Pois bem, eu julgo que com isso é possível explicar 2 coisas aqui. No tempo certo, Jesus apresentou-se como o cumprimento das promessas do Messias. Quando Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu, a palavra ungiu, lá do começo da passagem, é a palavra usada, a palavra para unção, que se usava no Antigo Testamento para ungir reis, sacerdotes e profetas. É aqui que nós começamos a perceber Jesus concentrando nele os ofícios. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e fui ungido. Entendamos, Jesus está dizendo, o reino de Deus chegou. Entendamos, Jesus está dizendo, a palavra da profecia está condensada na minha pregação. Entendamos, Jesus está dizendo, a expiação será executada a partir de um sumo sacerdote, que depois será explicado segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus assume na sua pessoa o reinado, a profecia e o sacerdócio. Isso é Jesus. Esta é a boa nova. Esta é a salvação. Enquanto nós vínhamos hoje pela manhã no carro, me veio à mente, eu fiz uma pergunta para minha família dentro do carro. Quem será que o Senhor levará hoje à igreja de Santo Amaro para ouvir a palavra do Senhor? Quem será? O pregador nunca sabe a quem a palavra chegará. Mas a palavra, nessa manhã, está sendo pregada, lida, exposta para você. Eu não sabia que você viria. Mas o Senhor, por sua graça, lhe trouxe para que você fique diante dela. A palavra do Senhor testemunha, 2000 anos depois desse acontecimento, que Jesus disse, eu sou o cumprimento das profecias. Eu sou o que, segundo o texto aqui, diz, foi ungido para evangelizar os pobres. A ideia de pobres, a palavra pobre aqui, não é sem recurso necessariamente, mas é necessitado. Eu sou o que evangeliza. A palavra evangelizar é evangelion, é boa nova. Eu sou aquela nova que o necessitado realmente precisa. Ele disse, olha, eu fui enviado para proclamar libertação aos que estão presos, aos que estão algemados, aos que estão sem condições de andarem livremente, porque eles não podem tomar decisões contrárias à sua natureza. E a natureza de quem ainda não foi liberto desse cativeiro, a sua natureza é ficar cada vez mais preso e morrer nessa prisão. Então a palavra de Deus afirma que Jesus proclama a libertação, ou seja, ele diz, é possível a libertação, ele proclama a libertação, ele diz, é possível a sua libertação. A terceira coisa é que quanto mais alguém fica na escuridão fisicamente, a tendência é perder a sua visão de tal maneira que quando ele vai ao encontro da luz, a luz o cega. E ele diz, eu posso restaurar vista àqueles que estão cegados. E eu posso, é a ideia, pôr em liberdade, não é só proclamar a libertação aos cativos, mas é pôr em liberdade os oprimidos. E Jesus diz aquilo que é o maior impacto. Este é o ano do perdão.
Este é o dia do Senhor. Este é o momento para o Senhor. Este é o momento que o Senhor, revelado com a inspiração das Escrituras, sob a iluminação do Espírito Santo, preparou para você. Creia. E isso era demais para os perturbados de Israel. Foi demais. Provocou neles uma ira tão grande, porque eles diziam e pensavam no Messias para o seu povo. Mas Jesus propõe evangelização. Essa é a grande novidade. Jesus diz, tanto com Elias, quanto com Eliseu, a palavra não é retida pela genealogia. A palavra é também bênção para os de fora. E então eles enlouqueceram com isso. E quiseram matá-lo. Eu faria essa pergunta para você nessa manhã. O Senhor Jesus Cristo diz, pelo menos umas 3 coisas aqui. Ele diz que só Ele pode libertar pessoas que estão amarradas pela situação da depravação total, como se aquilo fosse uma cadeia. Só Ele pode trazer este benefício àqueles que estão presos na sua natureza, presos na sua pecaminosidade, presos nos limites da natureza humana. Ele diz, só Ele pode libertar estas pessoas. O que você fará? Você também agirá com ira? Você também dirá, não é possível, ele é o filho de José. Você diria isso? Porque ou você diz isso, a pregação é para que você tome uma posição, que você dê uma resposta. Isso não é um ensino, isso é a pregação, é o querigma. Eu estou expondo a palavra de Deus para que você possa dar uma resposta à palavra de Deus. Você tem 2 respostas para dar. Ou você diz, não é nada disso, ele é o filho de José, e isso não faz sentido sobre mim. Ou você reage positivamente para compreender que é verdade o que ele falou. E esta verdade é para você. Se você já aceitou, recebeu, professou a este Cristo, você sabe o que é ter vivido na escuridão, ter vivido sob a opressão, ter vivido sob as algemas da natureza humana. E você sabe o que é a liberdade. Mas se você ainda não viveu esta experiência, a de reconhecer o Cristo como seu único e suficiente Salvador, então nessa manhã você só tem 2 condições de responder. Ou você diz, isso aqui não é para mim, ele é somente o filho de José. Ou eu te pediria, reconhece que Ele é o teu Salvador. Eu não estaria aqui pregando a existência do filho de José. A palavra não tem compromisso com dizer que Ele é o filho de José. O compromisso da palavra é dizer que no tempo certo, Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu filho, para que alguém creia nele e o professe. E talvez seja essa a manhã que o Senhor reservou para você fazer isso. Jesus assustou os judeus, porque Jesus disse que ele pregaria para além das fronteiras judaicas. Jesus foi recebido com ira, só porque queria libertar das amarras da natureza humana todos aqueles presos pela depravação total. Jesus foi recebido em ira só porque disse que poderia iluminar os que estavam em trevas. Jesus foi recebido em ira só porque disse que poderia anunciar o perdão, porque essa era a sua autoridade, porque ele havia sido ungido para isso. Eu quero finalizar essa meditação com 3 aplicações básicas para a nossa vida pessoal. Meus irmãos, nos dias atuais, em que as igrejas têm muitas coisas para fazer e muitas vezes tantas atividades, a igreja do Senhor Jesus Cristo continua pregando que Ele é o único e suficiente Salvador, para que todo aquele que entra pelas portas das igrejas
conheça que Ele é o único e suficiente Salvador. A palavra dá testemunho da sua glória como o único e suficiente Salvador. E eu preciso pregar nessa manhã que Ele é o único e suficiente Salvador. E preciso lhe alertar, não saia dessas portas sem levar contigo o único e suficiente Salvador. Porque um dia os judeus fizeram o contrário disso. Porque as dúvidas sobre Jesus foram muitas, inclusive do seu amigo João, que quando estava preso mandou mensageiros a Jesus para perguntar: você é o que haveria de vir? E a resposta de Jesus ao seu primo foi: João, os cegos estão vendo, João, os coxos estão andando, João, os oprimidos, os algemados estão sendo soltos, João. É ou não é, João, o cumprimento das profecias? João, creia em Deus, João. Estou parafraseando, porque quando ele diz, porventura, não é o cumprimento, João, ele está afirmando, é o cumprimento, João. Assim, essa é uma passagem que exige de todos os que ouvem ou o reconhecimento de que Ele é o Salvador ou uma negação. Não saia dessa igreja negando o Salvador. Não saia dessa igreja sem o presente da graça de Deus. Não saia dessa igreja como um judeu que um dia disse, é o filho de José. Não feche as Escrituras para não reconhecer o que é o presente da salvação. Quando eles esperavam que ele falasse das Escrituras, ele aplicou as Escrituras. Quando eles esperavam que ele falasse do que seria tudo aquilo, ele disse, os seus olhos veem. Ele disse, eu sou as Escrituras. Ele disse, as Escrituras falam de mim. Ele disse, as Escrituras agora estão sendo vividas. Ele disse, o Pai registrou para que vocês crescem. Os milagres são feitos não para somente as pessoas receberem o benefício, mas para que os discípulos crescem. E eu e você crescemos. Todo o testemunho do poder do Filho de Deus é para que crescemos no Filho de Deus. Então eu não estou contando histórias aqui. Eu estou dizendo que ou você crê nele como Salvador e tem a salvação, ou você diz é o filho de José e saia dessa igreja sem a salvação. E continue a dizer por todos os lugares que você não entende essas coisas, porque realmente só consegue entender quem o Espírito abrir os ouvidos mesmo. Mas eu oro por isso e espero por isso, e essa igreja existe para fazer isso, para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia do Senhor. Desde o momento que eu acordei hoje pela manhã, na minha breve devocional, eu perguntava para Deus, Senhor, quem será que ouvirá essa palavra hoje? E eu agradeço por você estar aqui. Mas eu não conheço o seu coração, só sou um pregador da palavra. Mas a palavra conhece o seu coração, o Espírito de Deus conhece o seu coração. Me permita esperar com a esperança que foi dito que eu poderia ter. A esperança, a fé e o amor. A esperança e a fé são só para esse tempo que nós estamos vivendo aqui. O amor é para sempre, mas na esperança da fé, me deixe orar por você. Se você já conhece essa palavra, você tem de viver por ela, porque o Messias é o seu Messias para a glória de Deus. Porque o Messias é o que expiou o seu pecado, é o que governa a sua vida e é o que pela sua palavra dirige os teus destinos. Às vezes eu encontro pessoas muito enfraquecidas na fé, tendo o Messias, tendo o único e suficiente Salvador, tendo o sumo sacerdote que adentrou ao santuário
para salvá-lo dos seus pecados, para ser o rei que o governa, o bom pastor que o guia, para ser aquele que fala a palavra do cumprimento da profecia. Mas eu encontro pessoas extremamente enfraquecidas. Deixa eu orar por você. Talvez haja alguém nessa manhã que ainda não conseguiu entender o que é isso, que ainda não teve seus olhos abertos, que ainda não teve suas algemas soltas e que ainda não teve a liberdade da opressão. Deixa eu orar por você. Essa é uma casa de oração. Pessoas são transformadas aqui. Não porque ela tem alguma coisa, porque a palavra transforma. Você não pode sair dessa igreja como entrou. Porque a palavra modifica tanto os crentes em aperfeiçoamento e em santidade, quanto os eleitos que são chamados no dia em que a palavra é pregada. Talvez essa palavra converta corações. Mas essa palavra nunca volta vazia. A palavra nunca volta vazia. Ou ela volta com o eleito redimido, ou ela deixa o ímpio indesculpável. Um dia foi anunciado a você Jesus Cristo como Salvador. Essa é a minha função nessa manhã. Feche os seus olhos. Vamos orar por um instante. Vamos esperar em Deus por um instante. Creiamos em Deus por um instante que o poder do cativeiro pode ser quebrado e é quebrado por Jesus. Que a comunhão com Deus pode ser estabelecida na pessoa de Jesus, que a vontade de Deus é feita e cumprida na pessoa de Jesus. Ó Deus, eu oro nessa manhã. 2 orações, Senhor. Primeiro eu quero orar por aqueles que já andam na fé, já ouviram esta exposição, são agradecidos por ter um Salvador, ter tido a graça de receber Jesus Cristo como seu Salvador, de não terem dito, este é o filho de José, este não tem poder para falar alguma coisa acerca do meu destino. Quero interceder por eles, por sua caminhada, por sua peregrinação, por esse tempo de lutas, de fadigas, de resistência, de permanência na fé, de instrução aos filhos. Quero te agradecer por eles. Te agradecer porque o tempo passa, nós olhamos ao nosso redor e eles estão ali. Porque a palavra tem feito neles, tem dado neles e tem refeito suas forças. Te agradecer pelos 57 anos da nossa igreja, porque o Senhor tem sustentado esta casa de oração para pregar deste lugar a palavra contracultural, a palavra supracultural, porque tem feito dos teus pregadores arautos do reinado de Cristo na terra. Este púlpito, ao longo de 57 anos, tem dito que o Senhor é o único caminho para a salvação. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos tanto pelos pregadores, quanto por aqueles que têm vivido a experiência profunda de serem membros dessa igreja histórica. Santificado seja o teu nome. O Senhor tem feito por nós é algo simplesmente para glorificação. Seja glorificado o Senhor. Senhor, mas eu também quero interceder por aqueles que estão dando os primeiros passos na fé e que estão em busca de significado para as suas vidas e que não querem andar errantes, mas não conseguem achar o caminho, porque só o Senhor abre esse caminho, porque o Senhor é o próprio caminho, porque a tua voz é a que deve ser seguida. Senhor, eu quero interceder por eles, porque o Senhor com a sua graça tem feito isso. Este é o milagre que nós não podemos fazer. Nenhum de nós pode soltar os algemados, nenhum de nós pode trazer para a liberdade os que estão presos, nenhum de nós pode fazer com que a vista seja restaurada, mas tu podes e faz. E nós temos visto fazer. Essa manhã, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que ainda não foram agraciados com este poder que inunda, que faz um coração que estava parado bater. Eu quero interceder por eles. Interceder
pelo teu poder na vida deles. Interceder para que eles não digam apenas, este é o filho de José, mas digam, esse é o meu Redentor, este é aquele de quem eu ouvia falar, este é aquele que me liberta, este é aquele que abre o meu ouvido, este é aquele que me chama de filho. Senhor, em nome de Jesus, em nome deste Redentor, eu oro, Senhor, para que este momento seja usado pelo Espírito de Deus como uma ocasião para isso. A tua palavra não volta vazia, eu sei que não, mas o nosso prazer é de ver os teus filhos retornando à tua casa, como o filho pródigo volta à mesa do pai, para ali usufruir da presença do pai, e ali na presença do pai ter a alegria da casa. Esta é uma casa de oração, esta é uma casa de alegria, esta é uma casa que a tua palavra, com o poder dela, faz a obra na vida do seu povo por 57 anos. Esse é o nosso testemunho para a tua glória. Faz desse dia um dia a mais do cumprimento da tua palavra na vida daqueles que a ouvem. Eu te peço, Senhor, é a nossa oração, é para isso que estamos aqui, todos nós. Assim oramos, com perdão dos nossos pecados, mas com uma gratidão, Senhor, que vibra nos nossos corações, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, que é o que continuaremos a fazer. Em nome de Jesus. Amém.